Muito bem, pessoal. Gostaria de começar cumprimentando todos e fazendo uma rápida apresentação minha. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Denis Donoso, sou mestre em Direito pela PUC de São Paulo, sou advogado e consultor jurídico, concentro meus estudos, né, na área do direito processual civil, mas também na área do direito material civil. São as duas áreas em que eu dedico os meus estudos. Sou membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, de estudos avançados de processo, professor universitário, sou relator do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB da nona região. E hoje, né, a convite da Seção de São Paulo, eu estou aqui gravando essa pequena palestra, vamos colocar assim, né, uma rápida palestra, para conversar com vocês um pouco sobre esse assunto aqui, né, que está no slide. Eu vou voltar aqui para vocês. Provas cíveis em tempos de pandemia, problemas, soluções e alternativas, né? Então a ideia é tentar trazer aos colegas que nos assistem, né, que estão acompanhando essa palestra, algumas ideias, né, sobre como lidar com essa situação que é atípica, uma situação anômala, né, uma situação inesperada para todos nós. Eu espero colaborar com isso. Já de antemão eu começo a minha exposição com apresentando os meus contatos. Por favor, fiquem à vontade para me adicionar em redes sociais, tá? Tanto no Instagram, @prof.denisdonoso, quanto no Facebook, que é só procurar meu nome lá, Denis Donoso. E também, caso queiram, disponham, esse é o meu e-mail profissional, e-mail do meu escritório, caso alguma dúvida persista, se eu puder ajudá-los de alguma forma, dentro da minha disponibilidade de tempo, né? Por favor, disponham, podem escrever no meu e-mail, tá bom, pessoal? Então a gente já pode começar aqui para uma introdução da nossa exposição, da nossa palestra, né? Eu já passo aqui para o primeiro slide. E eu já peço desculpas de antemão para vocês. Isso aqui é um programinha novo aqui que eu consegui baixar no meu computador, né? A gente está tendo que se reinventar nesses momentos de pandemia. Aliás, a palestra ela vai muito nessa direção, né, pessoal? É uma reinvenção nossa, né? Eu me reinvento aqui para fazer uma palestra à distância e todos nós nos reinventamos para praticar atos processuais, né? À distância, né? Não é fácil para ninguém, mas nós vamos superar esse momento. Eu espero que com essa palestra colaborem de alguma forma com isso. Mas, enfim, começar com algumas palavras iniciais. Eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada pela Seção de São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Quero, em especial, agradecer ao nosso presidente, Dr. Caio Augusto, né, pela competente gestão, né, e pela habilidade que tem mostrado, né, de administrar perante a advocacia, né, esse momento de crise, né, nós realmente nos sentimos muito bem representados. Quero também cumprimentar o Dr. Alexandre Rolo, né, que é o presidente da Comissão de Cultura e Eventos e não permitiu que esse momento de pandemia fizesse com que as atividades da comissão cessassem. Muito pelo contrário, né? Nós sentimos um aquecimento com os palestrantes compartilhando vídeos. Então, parabéns também ao Dr. Alexandre Rolo. Mas eu quero, acima de tudo, cumprimentar todos aqueles que nos assistem, né? Você advogado, você estudante, você, servidor público, magistrado, promotor de justiça, enfim, serventuário, todos aqueles aqui que nos assistem, eu agradeço muito pelo prestígio, né, de estarem aqui comigo. Muito bem, a gente vive um momento, né, do Covid-19, todo mundo está acompanhando isso daí de perto, sentindo na pele, né, o que está havendo. E eu costumo dizer o seguinte, né? A OMS
decretou um momento de pandemia, eu costumo brincar, né? A pandemia não é só a pandemia, é uma pandemia processual, porque parece que processualmente passamos a viver uma situação de pânico, né? Todo mundo desesperado, isso não só do lado de cá, né? Que nós que atuamos diariamente com a justiça, juízes, promotores, advogados, estagiários, etc. Por parte das pessoas também, dos jurisdicionados, né? Eu não sei o colega aí qual que é a impressão que tem, mas impressionante como no meu escritório, embora tenha reduzido, né, a questão da receita, porque as pessoas têm menos dinheiro, a demanda cresceu muito. Muita gente procurando o escritório para rever contratos, consultar sobre a própria situação. Então, instituições de ensino, o que pode fazer, o que não pode fazer. A questão trabalhista, embora eu não atue na área trabalhista, nós sabemos dos colegas que atuam, né, que a demanda tem sido bastante difícil. Mas, enfim, falando do ponto de vista processual, nós vivemos um momento de pandemia, né, porque nós nunca vivemos essa situação e nós não estamos preparados para essa situação. A gente está descobrindo hoje, né, que a gente não está preparado para essa situação. E essa palestra tenta justamente superar um pouco dos problemas, né, que surgem por conta disso. Mas o fato é o seguinte, a Covid, que trouxe essa brincadeira minha, né, de pandemia processual, ela na prática traz uma diversidade de impactos processuais, né? Isso traz para nós diversos impactos processuais que, poxa, todos aqui estão vivendo isso na prática, né, no dia a dia. Prazos processuais suspensos, ficaram suspensos por muito tempo, aí voltaram, né, escalonadamente. Os processos em autos físicos ainda mantêm, né, hoje, na data em que eu gravo essa palestra, ainda estão com os prazos suspensos. Os autos eletrônicos já retornaram por força de provimento do CNJ. Mas não adianta, né? A questão do prazo é só uma das questões, é só um dente, né, nessa engrenagem. A gente tem uma diversidade de limitações de ordem prática. O que fazer, né, com determinados atos processuais, né? E eu vou tocar num dos atos que me parecem um dos mais sensíveis do processo, que é justamente a produção de provas. Porque todos sabem, não adianta o cliente ter um bom direito, né? Não adianta ele ter a razão, ele precisa provar. Não é o que você sabe, mas sim o que você consegue provar. Então, se você não consegue produzir uma boa prova, o bom direito ele não prevalece, né? Bom, uma ação sem provas é uma ação fadada ao fracasso, né? Uma das frases mais clássicas do direito. Então, isso traz um momento de pandemia, nos traz uma série de dificuldades, né, de ordem prática, sobretudo, né, na questão da produção de provas, né? As provas escritas, menos, né? Nas provas orais, muito. É a acentuadíssima dificuldade que nós temos na produção de provas orais, né? E a questão, né, o objetivo dessa palestra é justamente tratar de questões sobre a produção de provas cíveis, né? O que a gente pode fazer para minimizar esse impacto, né? O que a gente pode fazer para diminuir as consequências, né, dessas limitações que nós estamos sofrendo e não sabemos por quanto tempo ainda sofreremos, tá? Toda e qualquer projeção é uma projeção, é um chute, né? Porque, repito, nós nunca vivemos isso, então como é que nós podemos saber qual é qual é a linha de chegada, né, dessa situação? Antes de avançar, eu compartilho aqui com vocês duas premissas relevantes, tá, que estão na resolução 314 do CNJ, e eu acho de suma importância para que nós possamos prosseguir no desenvolvimento dessas ideias, tanto o artigo 3º, parágrafo 2º, quanto o artigo 3º, parágrafo 3º. Tá? Então, são duas ferramentas que nós temos que utilizá-las, né, se o caso, né, nós temos que lançar mão delas. Então, por exemplo, parágrafo 2º. Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados por meio eletrônico
ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática. Então, assim, às vezes você tem que praticar um ato processual. É o caso das audiências, eu vou tratar delas en passant aqui na nossa exposição. Se não der para você praticar por impossibilidade técnica ou prática, por ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, né, vão ser adiados e certificados pela serventia. Né? Então, todo mundo sabe, estão acontecendo essas audiências virtuais e há diversos vídeos, né, que já foram produzidos por outros colegas tratando disso, mas se por qualquer motivo houver impossibilidade técnica, seja do advogado, seja da parte, normalmente ela é da parte, tem que ser adiado o ato, né? Não dá para... E eu vou explicar já por quê, né, que está certo, né, o provimento 314 do CNJ. Se a gente for um pouquinho para frente, um pouco para baixo, tem um ponto que é muito importante, é uma carta que nós temos que deixar debaixo da manga, mas não como uma estratégia processual, e sim como uma rota de escape no caso de necessidade. Né? Vamos lembrar do princípio da boa-fé, né? Não é para usar isso como uma alternativa, né, para sobrestar indevidamente o processo. Mas, enfim, diz lá o parágrafo 3º. Os prazos para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas de natureza civil, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros atos que exijam, olha que importante, a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores, juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos se durante a sua afluência a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato. Quer dizer, então muitas vezes chega o cliente lá com mandado de citação e a gente precisa de documento e não dá para conseguir o documento, porque eu estou falando de uma prova documental, né? Aquela que não é oral, é escrita. Teoricamente seria mais fácil conseguir, mas às vezes não dá. Existe uma impossibilidade, existe uma limitação, está num órgão público, o órgão público está com funcionamento prejudicado, enfim, se por qualquer motivo não for possível, isso tem que ser comunicado ao juízo competente, né? Dizendo que há impossibilidade e o prazo será consequentemente suspenso, tá, pessoal? Então, são duas premissas básicas com as quais nós trabalharemos ao longo dessa exposição. A gente ainda tem bastante coisa para tratar daqui para frente. Mas, enfim, o problema é esse, né? Nós estamos num momento de pandemia, uma pandemia que se transportou para uma pandemia de natureza processual, e aí a gente tem que buscar soluções, a gente tem que buscar alternativas. Uma das primeiras alternativas, e já está no slide aí que está na tela para vocês, é a questão da solução, né? Eu ainda coloquei entre aspas, né? Das audiências remotas ou virtuais, né? Então a gente vai discutir, será que é mesmo, né, uma solução? Será que a gente pode rotular, né, as audiências como uma saída, pode rotular as audiências como uma possibilidade de resolver esse problema? Né? Deixa eu compartilhar aqui algum material que eu tenho com vocês. Em primeiro lugar, é possível, tá, a prática de audiências por meio eletrônico. Tá? Os artigos 193 e 236, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, a leitura aí fica depois por conta de cada um, mas esses dois dispositivos, eles, desde sempre, tá? No Código de Processo Civil de 2015, desde sempre eles permitem a prática de atos processuais, aí incluída a audiência, tá? Por meios eletrônicos. Eu só acho sintomático o seguinte, né? Esses dispositivos estão no Código de Processo Civil desde que ele foi, né, sancionado. O código entrou em vigor em 2016. 4 anos depois, né, nada tinha acontecido. A gente só passou a se mexer por conta dessa situação extrema de necessidade, né, que nós estamos vivendo. Mas, enfim, dá para praticar esses atos por meio remoto ou por meio virtual, não tem problema nenhum. A competência, né, para regular isso, enfim, para tratar dessa questão das audiências virtuais ou remotas,
é do CNJ, né? Está no artigo 196 do Código de Processo Civil. Compete ao CNJ e supletivamente, né, aos tribunais. Tá? Então, o CNJ é quem dá as diretrizes gerais de como vai acontecer essa audiência e os tribunais, com base, né, nos provimentos do Conselho Nacional de Justiça, os tribunais, eles suplementam, né, complementam essas regras do CNJ. Muito bem. E o que a gente já tem, né, na legislação prevendo, né, a audiência de meio remoto ou por meio remoto? Muito tímido, tá? A legislação é muito tímida a respeito disso. Aliás, a legislação ela avançou um pouco ainda na questão das audiências de conciliação, tá? Na tentativa de fazer um acordo, uma autocomposição, conciliação ou mediação. Tá? Então, por exemplo, a gente tem recentemente aqui as sessões de conciliação virtuais nos juizados especiais. Tá? Isso é novo, faz aí uns 15, 20 dias que a lei saiu, tá, pessoal? E mudou a Lei 9.099 de 95, incluiu lá um parágrafo 2º no artigo 22. Então, ó, novidade, acabou de sair do forno, viu, essa inovação. Eu não sei se a lei é de abril ou é de maio de 2020. Então, é super nova essa lei que criou a possibilidade de sessões de conciliação por meio remoto nos juizados especiais. Tenho feito bastante lives, né, para tratar a respeito desse assunto. Também trata um pouquinho lá o CPC, se for descer um pouquinho aqui no slide, perdão, ele trata da possibilidade de audiência de conciliação ou mediação por meio virtual. Né? A conciliação ou mediação está lá no 334, parágrafo 7º, mas também uma previsão bastante tímida, né? Sem grandes aprofundamentos, tá, pessoal? Então, sim, eu desconheço, pessoalmente, antecedentes, né, em que isso tenha sido aplicado. E ainda timidamente, né, o Código de Processo Civil prevê o uso da videoconferência. Aqui a gente já passa por uma audiência de instrução, né? Ele prevê o uso da videoconferência em alguns atos, né? Como, por exemplo, a questão do depoimento pessoal, né? A parte que não está na comarca, a questão de oitiva de testemunhas, né? Também da testemunha que não está na comarca, e a questão de acaneação entre as testemunhas, tá, pessoal? Mas também muito timidamente, e eu confesso para vocês, eu sou advogado, né? Eu sou de São Paulo, eu não sei como é que em outros estados, mas em São Paulo eu desconheço, né? Eu, pelo menos, não vivi na minha experiência prática nenhuma realização de audiência por um desses meios virtuais, ou muito menos a prática, né? Fracionada, pelo menos uma oitiva de testemunha, um depoimento pessoal com a utilização da videoconferência. A gente nunca precisou disso, ou nunca testou, nunca tateou, né, esse sistema. Por isso que é tudo muito novo. Né? A gente está pagando o preço de ter sido lento no passado, quando houve a possibilidade de usar esse mecanismo. Mas o fato é o seguinte, né? Audiências remotas, elas têm prós e elas têm contras, né? Eu acho que principalmente as audiências de instrução, elas merecem, né, uma consideração um pouco mais aprofundada, né? Poxa, o que dá para dizer a respeito disso? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente não pode só criticar o legislador dizendo que ele andou mal, né, na previsão das audiências. O legislador não, os tribunais, na verdade, né, que estão fazendo isso, né, criticando, dizendo que ele andou mal. Porque o fato é que a prestação jurisdicional contínua, ela interessa a todos. Né? Então, a continuidade da prestação jurisdicional é muito importante. A gente tem que elogiar os tribunais que estão fazendo alguma coisa, é melhor do que parar. Não interessa para ninguém parar, muito menos para o advogado, que depende, né, do seu trabalho para viver, não tem um salário fixo garantido. Né? Mas, por outro lado, a gente não pode deixar de considerar que, ao impor, né, eu coloco aqui dois problemas, né, uma nova modalidade de hipossuficiência. Pessoal, a gente tinha até hoje, a gente conhecia os hipossuficientes econômicos e garantia para eles a gratuidade da justiça. Nós tínhamos os hipossuficientes técnicos e garantíamos para eles
a Defensoria Pública. Hoje a gente vai pensar em falar em um outro tipo de hipossuficiente, que é o hipossuficiente tecnológico. O que eu vou fazer, né, para suprir as carências desse hipossuficiente tecnológico? Está aqui, ó, uma nova modalidade de hipossuficiência. O Código de Processo Civil tenta, né, dar uma aliviada nesse problema, falando o seguinte, ó, você tem que disponibilizar, se o sujeito não tem acesso a esses meios tecnológicos, você tem que disponibilizar para ele, computador, enfim, o fórum tem que ter os meios necessários para ele praticar o ato processual. Mas como é que ele vai no fórum praticar o ato processual se o fórum está fechado? Então nós temos uma dificuldade gravíssima, né? E se o sinal da internet cair? E se a câmera do computador quebrar, porque os provimentos que estão prevendo aí a realização de audiências virtuais dizem que a câmera tem que estar aberta. E se a câmera quebrar? A câmera do meu computador quebrou faz pouco tempo. Eu tive problema. O sinal da internet de onde eu moro e onde eu fico a maior parte do tempo, porque eu estou isolado, né, de estar em quarentena, o sinal da internet do lugar em que eu moro é horroroso. E se eu tiver que fazer uma audiência com um sinal de internet horroroso e o sinal da internet cai? Então, são todos problemas, né, que nós temos que levar em consideração, são sérios, são importantes e são graves, Eu não sei se a gente vai conseguir superá-los antes de acabar a pandemia, né, e nós voltarmos a uma normalidade ou algo parecido com uma normalidade. Por isso, pessoal, eu acho que tudo bem, né, nós temos o problema, e se nós temos o problema, nós temos que pensar na solução. Por isso que eu vou trazer aqui as possíveis alternativas frente à dificuldade na produção das provas. O que eu quero dizer é o seguinte, o que eu vou propor. O que a gente pode fazer para minimizar a necessidade de audiências de instrução e julgamento? Já que os processos estão em andamento, já que os processos não tiveram o seu curso interrompido, o que eu faço para minimizar, talvez não excluir, isso é impossível, mas minimizar a realização de audiências de instrução e julgamento? Eu trago para vocês algumas ideias aqui. A primeira delas é a utilização de ata notarial. Está lá no artigo 384 do Código de Processo Civil a utilização da ata notarial. Eu acho que a advocacia ainda não descobriu a ata notarial, ainda não entendeu a amplitude da ata notarial, da importância da ata notarial. Mas com a ata notarial, você consegue pegar um fato e transformá-lo em um documento. Tá? E as serventias extrajudiciais estão com o funcionamento, tá? Elas estão funcionando com restrições, mas estão funcionando. Então, nós documentamos, né, um ato. E eu vou além, qualquer ato, né, qualquer fato, né, melhor dizendo, qualquer fato, e um fato que se refira a qualquer sentido humano, tá? Olfato, visão, paladar, audição, tato, não importa. Teu vizinho é barulhento, você tem que entrar com uma ação alegando lá um direito de vizinhança, vai lá e faz uma ata notarial, lógico, o tabelião vai até sua casa, vai ouvir o barulho e falar, realmente é barulhento. Você já antecipa, você já produz, você já documenta uma prova, não há necessidade de pedir uma perícia, não há necessidade de ouvir testemunhas, você minimiza a necessidade de audiência, de instrução e julgamento. Até mesmo por questão do parágrafo único, vejamos o que diz lá o parágrafo único. Olha, dados representados por imagem ou som, gravados em arquivos eletrônicos, poderão constar em ata notarial. Eu tenho um processo em que a principal prova é um vídeo, né? Foi um acidente ocorrido dentro de uma escola infantil e a gente está tentando provar a culpa da escola e o vídeo, né? A escola tem câmeras lá dentro dela e o vídeo que nós obtivemos é a principal prova de que a culpa pelo acidente foi da escola. Juntei isso no processo. A juiz falou o seguinte, olha, eu não posso ver o vídeo porque ele está no fórum e o fórum está fechado. Então, eu estou suspendendo o processo e depois eu vou marcar uma audiência para assistir o vídeo, vou assistir o vídeo com as partes, aí eu vou decidir. Eu falei, não, espere um pouquinho. Eu peguei aquela mídia, que eu tenho uma cópia no meu escritório, levei ao cartório e com base nesse parágrafo único eu pedi, né, para que as principais trechos do vídeo fossem
colocados, né, fossem registrados numa ata notarial, e com isso eu minimizei, né, o impacto aí da pandemia. Não precisa fazer audiência, vamos lá, tá aí o vídeo, tá aí documentado, né, o que aconteceu, dá para prosseguir o processo, né, minimizando então a necessidade de uma audiência de conciliação, desculpa, de audiência de instrução e julgamento. É uma alternativa à prova testemunhal? Eu acho que é, tá? Inclusive, eu já utilizei muito disso, né? Levar uma potencial testemunha ao cartório e pedir para ela declarar os fatos perante o tabelião, e o tabelião, então, lavrou, né, uma ata notarial. Eu acho perfeitamente possível, né, que isso aconteça. Eu só trago aqui, eu compartilho com os colegas uma experiência que eu tive, na verdade não que eu tive, mas que um colega teve, no sentido de que alguns juízes têm determinado que a testemunha apresente seus depoimentos por escrito com firma reconhecida no documento. Isso não é prova testemunhal, tá? Seja essa invenção do juiz, né, que pediu para ela escrever o depoimento e firmar o documento, seja a ata notarial, a gente documenta o fato, tá? Então a prova ela é documental, para evitar a audiência. Não tem problema, o juiz pode fazer isso, mas não considere isso uma prova testemunhal, é uma prova documental com toda a fragilidade que tem uma prova documental, tá? Então, só para fazer esse registro. Posso reduzir em ata notarial um depoimento de uma potencial testemunha? Pode, não tem problema nenhum, mas ela é uma prova documental. Minimiza a chance de uma audiência de instrução? Minimiza. É importante? É importante. Uma outra solução, né, que a gente pode utilizar, e é muito importante também essa, é a utilização da prova emprestada. Está aí, né, outro monstro adormecido no Código de Processo Civil. É uma pena que essa palestra não seja presencial, senão eu faria uma pesquisa aqui quantitativa. Pediria para levantar a mão quem estivesse aí na plateia e tivesse já se utilizado de uma prova emprestada. Ou, então, quem tivesse tentado se utilizar de uma prova emprestada e o magistrado tivesse concordado com a utilização. Porque, em primeiro lugar, nós, advogados, não temos muito gosto pelo uso da prova emprestada. E os magistrados têm ojeriza a utilização da prova emprestada. Eles querem produzir novamente, repetir a produção da prova, né? Algo que administradores qualificariam, rotulariam como trabalho burro, porque você repete o mesmo trabalho, né, desnecessariamente. Mas você pode pegar uma prova que já foi produzida em um outro processo e utilizar no seu processo, né? Artigo 372 do CPC. O juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Pessoal, é isso. Você pega uma prova que já foi produzida num processo que eu chamo de processo origem e utilizo, pura e simplesmente utilizo em um processo destino, né? Imagina um acidente causado por uma transportadora que ocasiona a morte de um pai de família. A esposa dele ajuiza uma ação e produz a prova, demonstrando a culpa da transportadora. O filho, se for ajuizar uma outra ação, não precisa produzir de novo a prova da culpa da transportadora. Basta ele pegar aquela prova e importar do processo da mãe dele para o processo dele próprio. Não há necessidade. Então, se você já tem uma prova pré-constituída em um outro processo, você pode utilizá-la, transportá-la para o seu processo. Naturalmente, é um tema muito interessante, muito extenso, né? Não é o caso agora de nós detalharmos, mas pela leitura da lei, é uma faculdade judicial, né, a utilização da prova emprestada. O juiz não é obrigado a usar a prova emprestada, ele pode usar a prova emprestada. Agora, em tempos de pandemia, é recomendável que ele o faça. Ele vai dar à prova emprestada o valor que entender adequado, lógico, ele tem livre convencimento, né? E, claro, tem que ser respeitado o contraditório, ou seja, eu não posso prejudicar alguém com uma prova emprestada se ele não pôde participar da produção dessa prova. Então, no exemplo que eu dei da transportadora, a transportadora participou da prova no processo origem, então ela já pôde, né, desenvolver o contraditório. E mesmo que essa prova seja importada para o processo destino,
a transportadora vai poder novamente questionar a prova, eventualmente levantar uma suspeição de testemunha, enfim, vai poder desenvolver normalmente o contraditório. Tá? A prova emprestada não é uma forma de se superar o contraditório, ela não significa isso. Ela é apenas uma alternativa para você economizar atos processuais e, no caso específico que nós estamos analisando, minimizar a necessidade de uma prova ou da produção de uma audiência de instrução e julgamento, o que no momento que a gente vive não é indicado, é pior, enfim, não é a melhor saída. E para terminar aqui, eu tenho mais duas rápidas considerações a fazer com vocês. A primeira delas, né, a utilização das tutelas provisórias, né, tanto a tutela de urgência quanto a tutela de evidência. Vamos lembrar o seguinte, eu dei uma ideia de você produzir uma prova em ata notarial e dei uma ideia de você produzir uma prova com prova emprestada. Essas duas provas podem não ser provas contundentes e definitivas que constituem o direito, mas elas, no mínimo, são provas que geram verossimilhança. E se elas geram verossimilhança, quer dizer, começam a desempatar o jogo e fazer o juiz acreditar que o autor tem razão, dá para eu poder utilizar a tutela provisória de urgência, né? Porque eu tenho aqui, como diz o artigo 300 do Código de Processo Civil, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, a tutela provisória de urgência é um instrumento valiosíssimo, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Pode ser que eu não consiga uma demonstração cabal do direito, mas eu consigo pelo menos a demonstração da verossimilhança do que eu estou alegando. E eu elimino a situação de risco. Concedo lá uma pensão para a parte que tem necessidade, excluo o nome de alguma restrição do SPC, faço uma revisão contratual, enfim, eu antecipo, né, uma providência. Tá? E aqui, sem grandes aprofundamentos, porque não é o objetivo dessa exposição, o aprofundamento na medida em si, mas essa tutela de urgência pode ser tanto cautelar quanto antecipada, ela pode estar tanto da forma antecedente quanto incidental, e naturalmente o pedido de liminar é o que se espera nesses casos, já que a gente tem a urgência. Agora, além da tutela provisória de urgência, a gente também pode pensar na tutela provisória de evidência, né? Ela vai ser possível nas hipóteses do artigo 311, incisos 2 e 3 do Código de Processo Civil, né? Então, a tutela provisória de evidência, para quem não lembra, e a gente pode marcar uma palestra só para tratar dela, porque é super interessante, é uma ferramenta super importante. Então, ela vai ser concedida independentemente do periculum in mora. Eu não preciso de periculum in mora para conceder a tutela da evidência. Como o próprio nome diz, o direito é evidente. Não é que eu tenho risco, não é uma tutela de urgência, é tutela de evidência. É tão claro que o autor tem o direito que não vale a pena esperar o fim do processo. A gente já antecipa, né, a concessão daquela medida. E a gente vai ver que a tutela de evidência, ela vai ter cabimento especificamente quando eu já tiver uma prova documental pré-constituída, tá? Seja na hipótese do inciso 2, eu tenho uma prova documental e uma tese já firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, quer dizer, prova documental com jurisprudência consolidada. Você produz o documento, seja, por exemplo, numa prova emprestada, seja com uma ata notarial, ou até mesmo um documento produzido naturalmente, um contrato ou coisa que o valha, né? Ou então o inciso 3, né? O pedido rei persecutório fundado em prova documental adequada ao contrato de depósito. Então, o juiz, nesse caso, vai determinar a entrega do objeto. É o caso clássico das hipóteses
de busca e apreensão. Você tem a prova documental, então veja, nem há necessidade de audiência, o juiz já concede a tutela, pelo menos resolve pontualmente um problema aí que a parte possa estar passando. E eu ainda vou me dar o direito de tratar de uma última possibilidade, né? Que aqui alguns vão até achar estranho, né? O ajuizamento de uma ação de produção antecipada de provas, né? Você fala, mas pô, você vai ajuizar uma ação de produção antecipada de provas, você vai produzir a prova. Realmente, né? Não é uma alternativa, talvez, diretamente ligada ao que eu estou falando, né? Que evita a audiência de instrução e julgamento. Mas a produção antecipada de provas, ela pode evitar o ajuizamento da própria ação principal. Então você produz a prova e evita a ação principal, e aí você minimiza pelo menos a prática de atos processuais, né? Você reduz essa possibilidade. Então, por exemplo, você pede lá uma produção antecipada de provas, já que você não consegue documentar com uma ata notarial ou se utilizar da prova emprestada. Então, tudo bem, você vai lá no artigo 381 do Código de Processo Civil e você vai ver que a produção antecipada de provas, ao contrário do que acontecia no CPC antigo, ela pode ser concedida em 3 casos. A urgência, como já existia no CPC antigo, mas em 2 casos que não existiam. A autocomposição e a hipótese preventiva ou justificativa. Como assim autocomposição? Você fala para o juiz o seguinte, eu quero fazer uma prova para convencer a parte contrária que eu estou certo e tentar fazer um acordo com ela. O juiz vai lá e permite a produção da prova. Você até tem que produzir a prova, talvez tenha que fazer uma audiência, mas você evita o ajuizamento de uma ação e a prática de uma diversidade de outros atos processuais. Isso é medida de economia, e toda medida de economia, na atual circunstância, é bem-vinda. Ou então, você produz a prova e você mesmo se convence que você não tem o direito. Você fala, bom, então eu não tenho direito, eu não vou nem ajuizar a ação. Já aconteceu isso comigo. Uma parte veio procurar aqui no escritório, alegando erro médico. Falei, tudo bem, vamos fazer uma produção antecipada de provas para saber se houve erro médico. Foi feita a prova. Conclusão, não houve erro médico. O que nós fizemos? Ou melhor, o que nós não fizemos? Nós não ajuizamos a ação. Economizamos um monte de atos processuais, inclusive sucumbência, porque não há sucumbência, é o que prevalece atualmente. Quer dizer, você simplifica bastante, você minimiza, né? Você reduz, é um processo que se reduz à fase instrutória, nada mais. Né? Não há discussão, não há contestação, não há nada. Vai lá, convoca a parte, faz a prova, entrega a prova, e aí depois vai ver se em outro processo aquilo vai para frente ou não vai para frente. É, sem dúvida nenhuma, uma grande alternativa. Muito bem, pessoal, com essas palavras, então, eu encerro, né? Até estourei o tempo que eu havia proposto a falar com vocês. Eu encerro a minha exposição. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Eu insisto aqui com esse slide com os meus contatos, tanto meu e-mail quanto as minhas redes sociais, seja o Instagram, seja o Facebook. Eu quero novamente agradecer a atenção de vocês. Eu espero sinceramente que essas palavras, essas rápidas palavras, sejam úteis, né? Ajudem vocês aí a superar processualmente alguns dos problemas que vocês vêm enfrentando no dia a dia nos seus escritórios. Até uma próxima, pessoal. Um grande abraço. Saúde a todos. Até mais. Tchau, tchau.